Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder uma tag, finalmente, porque a última tag que eu respondi foi a do Natal lá em dezembro, então ainda não tinha conseguido achar nenhuma tag que eu gostasse para responder aqui para vocês, mas eu vi essa lá no canal da Paloma, ou acho que é Livros da Paloma, o nome do canal dela, e eu gostei muito porque fala sobre os hábitos de leitura, né, tudo que a gente como leitor faz quando está lendo. Ela não é a criadora da tag, mas eu vou deixar o link aqui pro vídeo dela e vou deixar também o link da criadora da tag, que eu não lembro quem é, mas vou deixar tudo aqui na descrição para vocês ir conferirem depois. E se você gosta de tag, se você gosta de livros, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal. Bom, então vamos para a tag. A primeira pergunta é: você tem um local específico em casa para ler? E sim, eu tenho um local específico. Eu gosto de ler na minha cama, deitada, bem confortável, porque normalmente para mim as leituras são para me distrair. Não é assim, não vou ler para estudo, no caso. Então eu não vou me sentar ali para ir fazendo anotações e lendo, não, eu deito na cama, vou ler, também faço anotações, mas isso vai ficar para a próxima pergunta, mas o meu local favorito para ler é deitada. Claro que posso ler em qualquer lugar, não só na cama, né, não só deitada na cama, às vezes eu leio aqui, perto da estante, às vezes eu leio lá na minha mesa de trabalho, então depende muito, mas o meu favorito é a cama. A segunda pergunta da tag é: marcador de página ou qualquer pedaço de papel? Bom, a realidade é que eu tenho marcador de página muito, mas não uso, é muito raro eu usar. Agora eu estou tentando sempre ter um ali, quando eu vou pegar um livro eu já pego um marcador para usar, mas eu marco com qualquer coisa. A realidade é que eu tenho um marcador, mas eu marco com isso. Aqui estão os marcadores, mas o com que eu marco? Com as flags. Eu pego a flag que eu já estou usando para marcar o livro e coloco na página que eu parei, né? Então, eu devia usar os marcadores que eu tenho? Devia, mas não uso. Mas agora eu estou tentando usar. Sempre que eu pego o livro, eu já pego o marcador e já coloco ele dentro. Mas eu sempre uso as flags também para isso. E antes, quando eu levava livro para ler fora, eu marcava com qualquer coisa. O que eu achasse, pedaço de papel, qualquer coisa mesmo. Só nunca dobro a orelha do livro, pelo amor de Deus, gente. Fazer isso com o livro jamais. A terceira pergunta da tag é: você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo? Ler até uma certa quantidade de páginas? Aqui é lógico que eu tenho que finalizar um capítulo. Não consigo parar no meio. Simples assim, do nada eu tô aqui lendo, decidi parar aqui numa página sem finalizar, não faz sentido para mim. Depois, quando eu for pegar o livro novamente para ler, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar perdida, não sei o que aconteceu mais, aí vou ter que reler várias páginas, vou ter que voltar várias páginas para ler novamente. Então, para que isso não aconteça, eu sempre paro num capítulo. Sempre. Se não der tempo eu ler 3, 4 capítulos, eu leio apenas um, para não correr o risco de começar o próximo e não finalizar. A quarta pergunta da tag é: você come ou bebe enquanto lê? Bom, não é uma coisa que eu sempre faço. Pegar ali alguma coisa para comer ou pegar alguma coisa para beber e ficar com o livro na mão ali lendo. Não é. Mas às vezes acontece, às vezes eu tô com fome, não quero largar a leitura tá muito viciante. Eu acabo pegando uma coisinha ali para comer, um biscoito, um chocolate. Mas assim, não gosto muito porque eu tenho medo de sujar o livro. Pegar caneca de café, por exemplo, e ficar com o livro aqui, ainda mais que eu leio na cama. Isso é uma tragédia. Pode acontecer de derrumar, sujar a cama, sujar o livro, jamais. Então eu evito isso. Sempre que posso, eu paro o livro e vou fazer um lanche. Mas fazer o lanche junto com a leitura ali, com o livro na mão, eu tenho muito medo de sujá-lo. A quinta pergunta é: você é multitarefa? Assiste TV ou ouve música enquanto lê? Bom, assistir TV jamais, nem série, nada. Não assisto nada enquanto eu tô lendo. Eu vou parar para ler, eu vou ler, não vou assistir outra coisa, porque não vou ter como ter atenção nas duas, né? Já ouvir música depende muito. Se o livro tiver uma trilha sonora, às vezes tem ali uma música que é citada no livro, e eu quero muito saber que música é essa, às vezes eu não conheço, então eu coloco a música baixinho, às vezes até no celular mesmo, só para mim associar aquela música ao livro, ver se tem a ver com a história ou não. E se eu gostar bastante da música, o que quase sempre acontece, eu fico ouvindo enquanto leio, mas é só nesse caso que o livro tem a trilha sonora. Se não tiver, não coloco música nenhuma. E também, dependendo da situação, dependendo da leitura,
jamais iria conseguir ler um clássico, por exemplo, ouvindo uma música. Não tem sentido, não faz sentido para mim, porque tem que prestar bastante atenção e eu ia acabar me distraindo um pouco. Agora, quando no livro é citado, inclusive eu já fiz até vídeo sobre trilha sonora nos livros, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para você conferir depois. Quando tem, aí eu quero ler e ouvir a música para poder fazer essa associação e também para aquela música ficar marcante para o livro. Sempre que eu ouvir aquela música, eu vou lembrar do livro que eu estava lendo. Então, nesse caso, eu sempre ouço música, nos outros não. A sexta pergunta é: um livro de cada vez ou vários livros? Eu tento ler 2 livros, 3 livros, dependendo do tanto de leitura que eu tenho que fazer durante aquele mês. Esse mês não, janeiro, nós estamos em fevereiro. Janeiro, eu tentei ler 2 livros juntos, que foi Anne de Green Gables e Uma Tentação Perigosa. Mas acaba que eu li mais só Anne. Uma Tentação Perigosa eu fui deixando ali de lado, só vim conseguir voltar à leitura, né, voltar a ler Uma Tentação Perigosa depois que eu terminei Anne. Às vezes não dá certo, às vezes não funciona, eu acabo me viciando mais em um livro do que no outro e acabo lendo mais esse livro que eu tô gostando mais. Então, por essa razão, eu prefiro ler apenas um. Mas quando eu tenho muitos livros para ler, né, às vezes acontece de eu ter vários livros ali que eu tenho que ler, tem um prazo curto para ler, então eu sou obrigada a ler 2 livros ao mesmo tempo. Já li até 3, mas eu não recomendo, distrai bastante, você às vezes mistura a história, pelo menos comigo é assim, eu fico confusa e você acaba não absorvendo muito ali do livro. E eu leio para isso, eu gosto de prestar atenção aos detalhes, eu gosto de me apegar aos personagens, gosto de me apegar à história, imaginar os cenários. E quando você tá lendo, pelo menos comigo é assim, quando eu tô lendo 2, 3 livros, eu não consigo fazer isso, eu acabo misturando tudo. Então, minha prioridade é ler só um livro por vez, mas pode acontecer de ler, né? 2 ou 3, mas não é muito bom, não. A sétima pergunta da tag é: lê em casa ou em qualquer lugar? Eu leio em qualquer lugar, já até falei isso em outros vídeos, não tenho nenhum problema. Leio na fila do banco, leio na sala de espera quando vou para algum médico. Lia quando ia para casa dos meus pais, que eu viajava bastante antes da pandemia, porque eu não moro próximo da casa deles, então eu pegava ônibus para ir para lá, eu ia lendo no caminho, era a melhor coisa, o tempo passava e eu nem via. Mas agora com a pandemia, só tô lendo em casa mesmo, mas não tenho nenhum problema de ler em qualquer lugar que seja, leio em todo canto. A 8ª pergunta é: você lê em voz alta ou apenas na sua cabeça? Gente, eu leio só na minha cabeça, porque não faz sentido eu ler meus romances em voz alta. Eu só li em voz alta quando eu estava estudando, quando eu estava na universidade, que aí sim eu tinha que aprender o conteúdo, absorver melhor. E aí eu li em voz alta para treinar para as provas, para estudar para as provas, treinar para os seminários. Mas a leitura que é só para ser uma diversão, ler algo relaxante, eu leio só na minha cabeça mesmo. A 9ª pergunta é: você lê tudo ou pula as páginas? Quem pula as páginas? Se você pular as páginas, você não vai entender a história. Não faz sentido também. Nunca, jamais pulo páginas. Mesmo que eu esteja relendo um livro que eu já saiba tudo, eu não consigo pular. Um exemplo é No Mundo da Luna, que eu já reli esse livro, nem sei quantas vezes mais, acho que bem umas 4, 5 vezes. E sempre que eu vou ler novamente, eu leio tudo. Já tem parte do livro que eu já sei exatamente o que vai acontecer, mas eu não pulo, nunca. E se eu não conhecer o livro, aí é que eu não pulo mesmo. Se é na primeira vez que eu tô lendo ele, não. Eu vou pular e eu vou entender o que depois, eu vou ficar sem saber o que está acontecendo. Às vezes aquela parte que você pula é muito importante, então jamais pulo nenhuma página, leio tudo. Inclusive, leio nota da autora, sempre amo as notas, principalmente as da Lisa Capel, tem muito detalhe. As da Karina Risse também, amo as notas. Leio até os agradecimentos. Então, não pulo nada. A 10ª pergunta é: você quebra a lombada ou mantém o livro como novo? Eu não entendi muito bem essa pergunta, como quebrar a lombada, mas vou dar aqui um exemplo para vocês. Se quebrar a lombada é dobrar essa página para trás, jamais faço isso. Eu leio o livro assim. Esse livro aqui, como é a versão Pop Chic da Arqueiro, então ele é mais compactozinho, menor e, consequentemente, ele é mais grossinho do que os outros livros que não são dessa versão. E eu jamais dobro ele assim, abro muito, porque eu tenho medo de quebrar a lombada. Então eu leio ele basicamente assim, segurando pouquíssimo, não abro muito. Outro livro que eu tomei todo cuidado com a lombada foi Mulherzinhas, porque é capa dura e é bem grande também. Então eu não quebro, nunca, nunca. Meus livros eu zelo muito bem deles, só tenho livros estragados, os que foram emprestados, que vieram bem estragados, mas os que eu nunca emprestei são bem cuidados. Acho que por isso agora eu tenho tanto medo de emprestar livro, porque já me voltaram com livros assim, acabados. Mas eu tomo todo o cuidado do mundo com eles.
Todo, todo, todo. Jamais dobro a capa. Outro livro que eu dobrei um pouquinho a capa, mas me deu uma dor no coração quando eu fiz isso, foi Um Ano Inesquecível, porque como são 4 livros em um, né, 4 contos no livro, eu tinha que dobrar para tirar as fotos e fazer o post pro Instagram, mas doía muito o coração quando eu dobrava a capa ali para poder tirar a foto. Mas não estragou, graças a Deus, só um pouquinho ali na capa, mas não estragou completamente, ainda bem. Tomei todo o cuidado para tirar essas fotos. E a última pergunta da tag é: você escreve nos seus livros? E sim, eu escrevo, eu risco, eu marco, passo marcador de texto. Não me importa se o marca-texto passa de uma página para outra, não tenho problema com isso. Não gosto, mas também não tenho problema. Infelizmente, todos que eu compro passa de uma página para outra. Inclusive, se vocês tiverem dicas de marcador que não passa, ficarei muito grata se vocês me disserem uns bons aí. Mas eu escrevo nos livros, se tem alguma palavra que eu não entendo, eu vou lá e marco ela, depois vou atrás de saber o que é. Se tem algum trecho que é importante para alguma resenha, eu também marco, às vezes circulo, coloco, mas de lápis comum, jamais faço isso de caneta, porque depois, se eu quiser, eu posso apagar ali. Também não forço muito para não acabar marcando a página. Tomo cuidado, mas eu escrevo sim, não tenho nenhum problema com isso. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se vocês gostaram, já sabem, não esquece de deixar o seu like aqui. Comenta quais desses hábitos você tem. Compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.